Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria estar aqui de retorno com os amados irmãos através deste canal do YouTube. Deus esteja abençoando cada um. Deus esteja falando através desta sua palavra nesta manhã. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Colossenses, cartas de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, depois despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por esta manhã de domingo, por esta oportunidade, ó Pai, que temos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para falar da Tua palavra, Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja ungindo meus lábios, Senhor Deus, e preparando os corações que vão ouvir essa Tua palavra, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra e colocar em prática, Pai. Que possamos todos colocar em prática a Tua palavra, Senhor Deus. Que não sejamos somente ouvintes, ó Pai, mas praticantes da Tua palavra. Pedimos isso, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, aqui no texto que lemos aqui tem um título aqui em cima, que não é inspirado, né? Diz o seguinte: a união com Cristo glorificado. A união com Cristo glorificado. Então, o tema que eu gostaria de dar, aproveitando aqui esse título aqui, é como fortalecer nossa união com Cristo. Como fortalecer nossa união com Cristo. A união com Cristo já foi feita. A união com Cristo já foi feita. Nós já somos salvos, fomos justificados pela fé em Cristo. Isto porque o próprio Paulo aqui, ele está escrevendo aqui para a igreja, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E lá em Romanos capítulo 5 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, somos justificados pela fé. E também em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9, diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de
Deus. Então nós já somos salvos, já fomos justificados, já fomos purificados pelo sangue de Cristo, já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então não estamos falando de salvação, não estamos falando de regeneração, mas estamos falando de santificação. Falando de santificação, e santificação é um processo. A salvação não depende de nós, depende de Deus, depende de Cristo Jesus. Mas a santificação depende de cada um de nós. Ele é um processo que começa a partir do momento que somos regenerados até sermos chamados por Deus. Então, durante o tempo que estamos aqui na terra, depois que formos salvos, é um período de santificação. E lá em Hebreus 12, 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que ele diz? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque quanto mais nos santificamos, mais experiências vamos ter com o Senhor. E se não tivermos, não formos santificados, não procurarmos a santificação, nós não vamos ter experiência. Então, quanto mais formos santificados, quanto mais procuramos santificar-nos, mais estamos colhendo bênçãos de Deus. Quantos não estão colhendo as bênçãos de Deus, essas bênçãos que Deus tem reservado, por falta de santificação em suas vidas? Lá em 2 Pedro 3,18 diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça. A vida do crente em Cristo Jesus é um crescimento constante. Ele não nasceu de novo para ficar ali, parado, sem crescimento. Uma criança nasce e vai crescendo, vai se desenvolvendo. Assim, um verdadeiro cristão é aquele que nasce de novo, aquele que passou pela novo nascimento, ele vai crescendo, ele tem que crescer, ele não pode ficar parado, não pode ficar parado. Ele tem que crescer. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a introdução que eu gostaria de dar aqui nesse texto. Como fortalecer nossa união com Cristo. Então estamos falando de santificação. Agora eu queria abrir aqui um parênteses, para falar dessa nossa situação atual aqui, que estamos vivendo, nessa pandemia aqui. Na verdade, meus amados, o que eu penso é que essa pandemia, ela é um divisor de água para a igreja, um divisor de águas. Por que eu digo isso? Porque eu creio que aqueles que estavam mornos na fé, eles vão esfriar, vão se afastar, vão se desinteressar. E outros vão se fortalecer, vão ficar revigorados, vão procurar trabalhar mais na obra de Deus, procurar evangelizar. Então eu creio que é uma separação, como se fosse do joio e do trigo. Por que eu digo isso também? Vejam bem, meus irmãos. Nós vamos aí na cidade e está assim de gente. E está assim de crentes também. Nós vamos lá na praia, ouvimos aí pela televisão a praia, está assim de gente e está assim de crente. Vamos ao supermercado, está assim de gente e está assim de crente. Agora aqui na igreja, a igreja está aberta, tem os cultos presenciais, mas não aparece muita gente, aparece pouca gente. Parece que a igreja é a área mais contaminada, porque a cidade não está contaminada.
A praia não está contaminada, o supermercado não está contaminado. Agora a igreja não, a igreja é uma área de contaminação. É engraçado que nesses lugares aí no supermercado, na cidade, na praia, o pessoal não está nem aí com o protocolo. Tem muita gente andando sem máscara aí. Agora aqui na igreja não. Nós estamos seguindo o protocolo corretamente. Então não tem o porquê dos irmãos aí com medo de vir na igreja. Então é esse parente que eu gostaria de fazer, essa observação. Esse é um pensamento meu, né? Não é do conselho, ninguém do conselho veio falar comigo para falar isso, sou eu pessoalmente que estou falando isso. Mas, continuando aqui no texto que lemos aqui, né? No tema que demos, como fortalecer nossa união com Cristo. Como é que fortalecemos essa nossa união com Cristo? O texto aqui começa, o versículo 1 diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E no verso 2 assim, diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Então, a primeira coisa aqui para fortalecermos nossa união com Cristo, né? Nós temos que tomar decisões. E eu separei aqui, conforme o texto, 3 decisões que precisamos tomar em nossas vidas. E uma delas, a primeira aqui, já citei aqui: buscai as coisas lá do alto. Buscar as coisas do alto, para fortalecer a nossa união com Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas questões aqui da terra. Meus amados, por que ele está fazendo essa observação, o apóstolo Paulo? Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Falando para os crentes. Porque os crentes, muitas vezes nós crentes, estamos pensando mais nas coisas aqui da terra do que nas coisas lá do alto. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo isso aí. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, meus amados, o que deve ocupar os nossos pensamentos, de acordo com o apóstolo Paulo aqui? Ele diz que é tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então, é isso que deve ocupar o nosso pensamento, as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Qual é a razão, muitas vezes, dos nossos insucessos aqui? É porque não pensamos nas coisas lá do alto, pensamos nas coisas aqui da terra. No domingo próximo passado, o pastor Apio pregou aqui sobre isso, falou alguma coisa sobre isso aqui. O povo veio do cativeiro para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, mas por causa de algumas pessoas, algumas ameaças lá, eles deixaram de construir o templo. Então Deus levantou o profeta Zacarias e o profeta Ageu para estimular o povo, para falar ao povo que voltasse à reconstrução do templo. E, na verdade, o povo não estava interessado em reconstruir o templo, estava mais interessado na sua vida terrena ali, em reconstruir suas casas. Olha o que disse Ageu 1:9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Quando eu trouxesse para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ouviram? O povo veio para reconstruir o templo, para cultuar a Deus, mas aí desinteressaram.
foram construir suas casas, estavam interessados mais em fazer casas luxuosas, né? E abandonaram a casa do Senhor. Então, Deus levantou o profeta Zacarias e o profeta Ageu para exortar o povo a voltar a reconstruir o templo. O Salmo 127:2 diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos teus amados ele o dá enquanto dormem. Se você, meu amado, está buscando as coisas aqui de baixo e menosprezando as coisas lá do alto, tudo o que você consegue foge pelos vãos dos dedos. Essa é a razão do nosso sucesso. Buscar as coisas aqui de baixo, as coisas aqui da terra, não as coisas lá do alto. E Deus requer que nós busquemos as coisas lá do alto. Ageu, ainda falando lá em Ageu, capítulo 1, verso 6, diz assim: tende semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Olha a razão do insucesso daquele povo. Aquele povo que veio para reconstruir o templo. E agora o profeta Ageu estava dizendo para ele: olha, qual é a razão do seu insucesso? Vocês estão procurando as coisas aqui de baixo. Vocês não estão procurando as coisas do alto. Vocês estão procurando fazer as coisas aqui da terra, não as coisas de Deus. Em Mateus 6,33, o que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Meus amados irmãos, a razão do nosso insucesso é buscar as coisas aqui de baixo. Quando buscamos as coisas aqui de baixo, não as coisas lá do alto. Então, como fortalecer nossa união com Deus? Buscando as coisas lá do alto. A primeira decisão, então, para fortalecermos a nossa união com Deus é buscar as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, a primeira decisão que devemos tomar para que possamos agradar a Deus, para que a nossa união com Cristo seja fortalecida e para termos sucesso na vida, é buscar as coisas lá do alto. Em segundo lugar, outra decisão que devemos tomar para fortalecer a nossa união com Cristo está no verso 5 ao verso 7. E diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nela. Então, a segunda decisão para fortalecermos a nossa união com Cristo é mortificar a nossa natureza terrena. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Ele diz assim: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, meus irmãos, a decisão que devemos tomar é deixar de alimentar a nossa natureza terrena. Paulo está falando aos crentes aqui.
Ele está falando aos crentes, está exortando a igreja. E se ele está falando isso é porque muitos, ao invés de buscar as coisas do alto, ao invés de fazer morrer a natureza terrena, estão alimentando a natureza terrena. Então, fazei morrer a vossa natureza terrena. Deixar de alimentar a vossa natureza terrena. Eu vou ler aqui no verso em Deuteronômio, capítulo 28, verso 15 a 20, se alguém estiver aí usando a Bíblia, quiser abrir também, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 ao verso 20. Olha o que diz lá, o castigo da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaças em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Então, meus irmãos, o que ele está falando aqui? É que a razão, muitas vezes, do nosso insucesso é o abandono de Deus. E Paulo está falando aqui, estou dizendo aqui, está falando da igreja. E esse texto aqui em Deuteronômio, Deus está falando para o seu povo. Então é para nós. É para nós hoje, os castigos da desobediência. Eu não sei se vocês já ouviram uma história, e um rapaz, eu acho que eu já contei aqui alguma vez, um rapaz que se converteu e passou a ter sonhos. E o sonho sempre era repetido. E o sonho que ele tinha um gato preto e um gato branco. E os dois estavam em luta constante. Os dois lutavam constantemente. Então ele perguntou para o pastor: pastor, quem é que vai vencer essa luta? Aí o pastor respondeu: bom, meu amado, quem vai vencer essa luta é quem estiver melhor alimentado. Quem estiver melhor alimentado. Se a sua natureza terrena for mais alimentada, ela vai vencer. Se a sua natureza espiritual, né, sua nova natureza, for melhor alimentada, ela vai vencer. Então, foi essa a resposta que o pastor deu, né? Então, não devemos alimentar a nossa natureza terrena. E ele diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fazer morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Será, meus irmãos, que nós, crentes em Cristo Jesus, será que nós temos alimentamos essa natureza terrena? Nos prostituímos, temos impureza, temos paixão lasciva, desejo maligno, somos ávaros? Será? Se ele está falando aqui, é porque isso acontece, né? E a gente sabe, meus irmãos, que é tão fácil, né, a gente cair nesses pecados
de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. É tão fácil, né? A televisão está aí, o celular está aí para entrarmos em salas aí, né? Em sites aí, impuros. E quantos não fazem isso? Quantos não estão fazendo isso? Quantos casamentos não estão sendo desfeitos por causa disso? Então, temos que deixar de alimentar a nossa natureza terrena. Não alimentar a nossa natureza terrena. Você, meu amado, agora tem uma nova natureza, uma natureza celestial, espiritual. O pecado não tem mais domínio sobre nós, sobre você. Olha o que diz lá em Gênesis 4:7, Deus falando a Caim. Eis que o pecado jaz à porta, Caim. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Então, ele poderia ter dominado o seu desejo, mas ele não dominou, ele foi e assassinou o seu irmão Abel. Então, a ti cumpre dominá-lo. E lá em Romanos 6,13 diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Meus amados, então podemos dominar perfeitamente o pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Se pecarmos, é porque queremos. Foi o que Deus falou para Caim. Olha, o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre dominá-lo. Em 1 Coríntios 15:57, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz o seguinte: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Meus amados, Deus dá a cada um de nós os instrumentos necessários, as condições necessárias para vencermos a batalha do pecado. O verso 3 diz o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, como fortalecer a nossa união com Cristo? É a segunda decisão que temos que tomar. Fazendo morrer nossa natureza terrena. Mortificar a natureza terrena. Deixar de alimentar a nossa natureza terrena e alimentar a nossa natureza espiritual, nossa natureza celestial. Em terceiro e último lugar, terceira decisão que devemos tomar para fortalecer a nossa união com Cristo: desfazer-se de hábitos nocivos à comunhão com os irmãos. Verso 8 e 9 diz o seguinte aqui: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes, verso 10, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, terceira decisão para fortalecermos a nossa união com Cristo: desfazer-se de hábitos nocivos à comunhão com os irmãos. O que é isso? Ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. De tudo isso. Ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros.
Paulo está chamando a atenção aqui, meus amados, para coisas aparentemente pequenas, né? Dentro da igreja, entre o relacionamento dos irmãos, que podem passar despercebidos, mas que podem prejudicar de forma contundente a comunhão com os irmãos. O que são essas coisas? Ele fala, olha, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros. O que é isso? O que vem a ser isso? São desentendimentos, são fofocas, tititis, ciúmes um do outro, conversas mal interpretadas, mal esclarecidas, que só fomentam discórdia entre os irmãos. Entenderam? São coisas que acontecem dentro da igreja. Pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Ou a gente acha que não tem problema, né? Eu ficar de mal com o irmão, fazer uma fofoquinha ali, falar mal de outro irmão. Achamos que não tem importância. Olha o que diz lá em Cantares, o livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devassam os vinhedos. Olha só, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devassam os vinhedos. São rapozinhas. Parece que não tem importância nenhuma, eles estão ali, né? Inocentemente. Mas diz que devastam os vinhedos. Então, meus irmãos, meus amados, essas coisas que Paulo está dizendo aqui, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, né? São coisas que acontecem dentro da igreja que aparentemente a gente acha que não tem importância. São coisas sem importância, não vão prejudicar ninguém, mas estão prejudicando grandemente a união, a comunhão dos irmãos com a igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Rogo-vos, irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, né? Que não haja desencontro de palavras e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, para que não haja controvérsia, para que não haja desentendimento, para que não haja divisão. E lá ainda em Filipenses, capítulo 2, verso 2, ele diz o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha só, penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? Considerando uns aos outros superiores a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Ele está combatendo aqui o egocentrismo, né? A disputa de ego. A disputa de ego. Por quê? Se eu considero os outros superiores a mim mesmo, foi o que João Batista disse de Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. João Batista não quis aparecer mais que Jesus. Que Jesus apareceu, ele desapareceu. É assim que Paulo está dizendo. Considerar os outros superiores a si mesmo, né? Não se considere superior aos outros, mas considere os outros superiores
a si mesmo. Então, meus irmãos, que lição maravilhosa aqui, nesse texto aqui que Paulo está nos dando aqui. Né? A união com Cristo glorificado, né? A união com Cristo glorificado. As decisões que devemos tomar para fortalecer a nossa união com Cristo. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Mas muitas vezes ficamos marcando passo na igreja. Muitas vezes ficamos nos envolvendo com questões pequenas, mas que prejudicam grandemente a comunhão na igreja, a união dos irmãos e o desenvolvimento do trabalho da evangelização. Então, quais as decisões que devemos tomar para fortalecer a nossa união com Cristo? Primeira coisa, buscar as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Segundo lugar, fazer morrer a nossa natureza terrena, nossa natureza carnal. Evidenciar a nossa natureza espiritual. Terceiro e último lugar, desfazer-se de hábitos nocivos à comunhão com os irmãos. Desfazer-se de hábitos nocivos, hábitos que muitas vezes estão prejudicando a igreja. São coisas pequenas que não damos importância, mas que prejudicam grandemente a comunhão dos irmãos. Que Deus esteja nos abençoando, meus amados. Que Deus esteja nos ajudando a pensar nisso, né? Buscar as coisas lá do alto, fazer morrer a nossa natureza terrena e desfazer-se de hábitos nocivos à comunhão com os irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus use essa palavra para nos fortalecer, para nos exortar, para nos tornar crentes melhores e que agrade cada vez mais ao Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esta Tua palavra que nos fala profundamente, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos as coisas lá do alto, Senhor Deus, para fortalecer, ó Pai, fortalecer a nossa união cada vez mais, que seja cada vez maior com Cristo Jesus. Que possamos, ó Pai, fazer morrer a nossa natureza terrena, Senhor Deus, e evidenciar a nossa natureza celestial, a nossa natureza espiritual, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a desfazermos de hábitos nocivos, ó Pai, que prejudicam grandemente a comunhão da Tua igreja, a comunhão com os irmãos, ó Pai. São coisas pequenas, questiúnculas, que muitas vezes não dão uma importância, mas que prejudicam grandemente, Senhor Deus, o desenvolvimento do trabalho e a nossa disposição para trabalhar na obra do Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja atuando poderosamente, falando aos nossos corações, ó Pai. Em nome e por amor de Jesus, é que pedimos e agradecemos, Senhor Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno e incomparável amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o conforto, o consolo do Espírito Santo sejam com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém e amém.